RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo aos jornalistas da Rádio de Cabo Verde para este domingo 28 de janeiro, dia em que o Burkina Faso, o Mali e o Níger, três países liderados por regimes militares, anunciaram que estavam a abandonar a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, com efeitos imediatos. O anúncio foi feito através de um comunicado de imprensa lido na televisão nigerina, melhor dizendo. Os regimes militares no poder no Burkina Faso, no Mali e também no Níger decidiram retirar os seus países com efeitos imediatos da CEDEAO. Os respectivos líderes dos três estados do Sahel, assumindo todas as responsabilidades face à história e respondendo às expectativas, preocupações e aspirações das suas populações, decidem com total soberania a retirada imediata do Burkina Faso, do Mali e também do Níger da CEDEAO, afirmou a declaração lida nos meios de comunicação estatais destes países. Os três países confrontados com problemas semelhantes de insegurança, jihadismo e pobreza têm tido relações tensas com a CEDEAO desde que os militares tomaram o poder pela força em 2020 no Mali, 2022 no Burkina Faso e, mais recentemente, 2023 no Níger. A CEDEAO está a tentar conter os ataques e pressionar para que os civis regressem ao poder o mais rapidamente possível. Aplicou pesadas sanções contra o Mali e também o Níger e chegou ao ponto de ameaçar usar a força neste último país. Suspendeu os três países dos seus órgãos. CEDEAO, que tem 15 membros, perde então 3 membros, certamente que é um assunto que vai suscitar muitas reações. A capital italiana, Roma, acolhe hoje e amanhã a Cimeira Itália-África, que conta com a presença de vários chefes de Estado e também de governo dos países africanos, dentre os quais o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Luís Correia Silva, que se encontra na Itália. Participam ainda do encontro vários representantes da União Europeia, entre eles Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e também representantes de organizações internacionais. Um dos pontos altos do encontro será a apresentação do chamado Plano Mattei, nome do fundador da empresa de energia Eni, um plano que preconiza novas parcerias entre a Itália e o continente africano. Um jornalista italiano contactado pela Rádio France Internacional para comentar o evento defende que o continente africano se tornou um polo de interesse por parte de vários países devido às suas matérias-primas. O jornalista recordou ainda aquelas que têm sido as relações mais recentes entre a Itália e a África, nomeadamente as boas relações com Angola e também Moçambique, mas também os diferentes que existem com os países do norte da África devido aos fluxos migratórios, um dos temas que também deverá ser abordado na Cimeira de Roma. O jornalista referiu ainda que a grande dúvida é perceber se está perante um plano que pretende apenas controlar a questão migratória ou se será efetivamente um plano que vai mudar as relações entre a Itália e o nosso continente. O secretário-geral da ONU, António Guterres, frisou hoje que as decisões do Tribunal Internacional de Justiça, que instou Israel a evitar um genocídio, são vinculativas e disse confiar que todas as partes vão cumprir devidamente a ordem. Num comunicado divulgado durante um briefing à imprensa em Nova Iorque, o porta-voz de António Guterres indicou que o secretário-geral tomou nota da ordem do Tribunal Internacional de Justiça, que apontou medidas provisórias no caso da África do Sul contra Israel, sobre a aplicação na faixa de Gaza da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. A este respeito, o secretário-geral registra a decisão do Tribunal de ordenar a Israel, de acordo com as suas obrigações ao abrigo da Convenção sobre o Genocídio, a tomar todas as medidas ao seu alcance em relação aos palestinianos em Gaza para impedir a prática de atos como matar, causar lesões corporais ou mentais graves, infligir deliberadamente condições de vida destinadas a provocar a destruição do grupo e impor medidas destinadas a impedir nascimentos, diz o comunicado. Além disso, António Guterres tomou especial nota da ordem do Tribunal a Israel para garantir a prestação de assistência humanitária e serviços básicos urgentes para fazer face às condições de vida diversas enfrentadas pelos palestinianos em Gaza. De acordo com o Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, o líder da ONU vai transmitir prontamente ao Conselho de Segurança a notificação das medidas provisórias ordenadas pelo Tribunal. Questionado por jornalistas sobre a fraca linguagem usada por Guterres no comunicado, em que fez uso de termos como toma nota, registra ou observa, o porta-voz argumentou que se trata de linguagem legal. Aqui no país, o Ministério Público da Comarca de São Filipe ordenou a detenção de 8 indivíduos com idade entre 20 e 45 anos, indiciados da prática de vários crimes, como maus tratos ascendentes, abuso sexual de crianças, furto qualificado.
Um comunicado do Ministério Público indica que a ordem de detenção se enquadra no âmbito da investigação de 5 autos de instrução registrados na Procuradoria de São Filipe, tendo a detenção ocorrido fora do flagrante delito, escreve a Infopress. Depois da detenção, os indivíduos foram submetidos ao primeiro interrogatório judicial de arguidos a 2 dos acusados, de 40 e 20 anos, indiciados de um crime de abuso sexual de criança continuada e agravada e também da prática de 2 crimes de furto qualificado, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Ao indivíduo de 42 anos, indiciado de um crime de maus-tratos a ascendentes, e outro de 21 anos, indiciado de um crime de abuso sexual de criança de forma continuada, foram aplicadas as medidas de proibição de frequentar a casa do ofendido e de contactá-lo por qualquer forma ou meio e apresentação periódica às autoridades, para além da proibição de contactar a vítima por qualquer meio, proibição de saída da ilha, sem autorização do tribunal e apresentação periódica às autoridades, respectivamente. A um outro indivíduo de 30 anos e do sexo feminino, indiciado de um crime de maus-tratos a ascendentes, foram aplicadas as medidas de afastamento da casa da ofendida, proibição de contactá-la por qualquer forma e apresentação periódica às autoridades. 3 indivíduos com idade compreendida entre os 22 e 45 anos, indiciados na prática de 2 crimes de furto qualificado, foram aplicadas a medida de apresentação periódica às autoridades. Já no âmbito do inquérito tutelar socioeducativo, o Ministério Público em São Filipe promoveu a detenção de um menor do sexo masculino de 13 anos de idade, tendo sido aplicada a medida cautelar de entrega do menor aos pais e proibição de contactar com a vítima. Os referidos processos continuam em investigação, permanecendo assim em segredo de justiça. O Ministério Público da Comarca de São Filipe ordenar então a detenção de 8 indivíduos com idade entre os 20 e 45 anos, indiciados da prática de vários crimes, como maus-tratos a ascendentes, abuso sexual de crianças e furto qualificado. O Movimento pela Democracia voltou a acusar o Presidente da Câmara da Praia de ser desumano e de paralisar obras iniciadas há 4 anos pela gestão anterior para a recuperação das casas parcialmente destruídas pelas chuvas de 2020 no bairro de São Paulo, aqui na Praia. Os deputados do MPD garantem que o Governo disponibilizou verbas à Câmara liderada por Francisco Carvalho para a continuidade dessas obras e criticaram a recusa do Presidente da Câmara da Praia em receber as vítimas. Tony, uma das vítimas da referida intempérie, avança que a resposta da Câmara tem sido que a mesma aguarda por financiamento do Governo, conforme o Cândido Fortes. São dificuldades com o pagamento das rendas assumidas pela Câmara, água, luz e espaço. Testemunha uma das vítimas do desabamento das casas em 2020 no bairro de São Paulo, Gualdino, que é conhecido por Tony, afiança que a resposta da Câmara tem sido no sentido de que aguardam o financiamento do Governo e questiona por que não são enquadrados em programas da idilidade. Somos a esperar financiamento para uma obra para financiário e para o Governo. Então, eles mesmo que têm como iniciar aquela obra ali. Então, a mim, pergunta ao diretor para o que não nunca foi incluído então naquelas pessoas que estão a fazer o caso de isso, que estão em programas de Câmara. E eu falei, não, mas aquele é de nós, mas foi um parceria entre Câmara com o Governo. Mas, se o Governo tem que se financiar, assim, mas como nós também, município, então a Vivia também foi englobado naquele projeto de Câmara. Durante esse tempo, nós namoraram na casa de renda que a Câmara põe. Mas só que lugares que nós não podemos, nós não temos número de famílias numeroso. Assim. Então, nunca se namoraram com condições. Assim. Não temos dificuldades com quartos, não temos dificuldades com água, temos dificuldades com luz. Segundo pessoas que não estão morando na casa, que as rendas nunca foi pago sequentemente. Sempre está pagado um mês do mês, fica um mês dentro. Os eleitos nacionais do MPD alertam para a situação de falta de saneamento nas casas, assim como de falta de intervenção no campo de futebol local, que igualmente foi atingido pelas chuvas. Garantem que o Governo disponibilizou verbas à idilidade liderada por Francisco Carvalho para a continuidade dessas obras e criticam a recusa do edil em receber as vítimas. Independentemente de estar um presidente que estava naquela altura cá no Quixubadana, setembro de 2020, disse outro presidente hoje, aquele presidente, ele é presidente de tudo praense. Então ele tem obrigatoriedade de receber nesse gabinete qualquer cidadão que pedir audiência. 4 anos, para que recebe população de Ilha de São Paulo, que as 4 famílias que perdem suas casas, na circunstância que as perdem, e está chamado um presidente que é desumano. Tudo aquele compromisso que a Câmara anterior toma, aquele outro Câmara deve continuar a fazer. E o governo, no quadro do programa de emergência, disponibiliza dinheiro para fazer esse trabalho licença. E que também faz um muro ao lado,
Portanto, esse também faz muro. Se você reconhece um muro, mas teve problema, mas já reconhece casa. Teve chuva que bem a mais, muro desaba de casa. No momento, coisa que a Câmara não faz, ele foi logo colocar pessoas na casa de renda, para pessoas terem onde morar, para que ficar na rua, e fazer projeto para a Câmara continuar o trabalho. Eleição, continua tudo, a Câmara perde mandato, mas a instituição continua. E nós não estamos perguntando ao presidente da Câmara se ele tem nesse momento programa de habitação que essa está fazendo. Que está tudo como está fazendo. Para mostrar que também termina aquele trabalho de licença. E nesse momento, com todo o problema de dengue, que não tem problema de saúde pública, esse caso está tudo em casa de banho público. Tem também campo de baixo, que também naquele chuva, também campo bem, parte bem na queia. Então, também ele tem que assumir. E jovens que têm direito para julgar. Em representação dos deputados nacionais do MPD, Lúcia Passos assegurou que vão pedir uma audiência para prestação de informações ao edil sobre este caso, ao edil Francisco Carvalho, a quem apelou a deixar de lado a lógica de não dar resposta à oposição na cidade da Praia. Deputados do MPD, em jornada descentralizada aqui na Praia, na manhã de hoje, o MPD denunciou a paralisação de outras obras, também iniciadas em 2020, como as da drenagem de encosta do bairro do Pesamento, que deviam ser concluídas antes da asfaltagem da via principal daquela zona, que, entretanto, já foi anunciada pela Câmara da Praia. Os eleitos nacionais do Movimento para a Democracia, que desde ontem estão em jornada descentralizada no município da Praia, e dizem ter verificado também, durante as suas visitas, alguma limitação em matéria de requalificação urbana. Certamente que teremos a oportunidade de ouvir o Presidente da Câmara sobre estas acusações. A Associação dos Pescadores e Peixeiras do Porto Novo, em Santo Antão, já alcançou a meta de ter fibrado 100% das embarcações artesanais na comunidade pescatória, informou hoje a associação à Infopress. Um ganho importantíssimo para os armadores artesanais, confirmou a associação, que ressaltou o apoio do Fundo Autónomo das Pescas e também da Câmara de Porto Novo para que este feito fosse alcançado. A entrega das últimas embarcações recuperadas e fibradas será feita no quadro das comemorações do Dia do Pescador, que se celebram a 5 de fevereiro, cujas atividades arrancaram ontem no município de Porto Novo, informou a associação, considerando que os botes fibrados são mais seguros e mais duráveis e proporcionam melhores condições de segurança e sustentabilidade do investimento. O ministro do Mar, Abrão Vicente, inicia hoje uma visita de 4 dias a Santo Antão, tendo na agenda a inauguração de infraestruturas de pesca e também encontros com os operadores da mesma área. Falemos agora do handebol. A caravana de Seleção Nacional de Handebol foi recebida em clima de festa hoje no aeroporto de Lisboa por familiares e também amigos dos jogadores. Todos quiseram agradecer à equipa pela boa prestação na competição a nível do nosso continente e o momento foi registrado pelo jornalista. Bem-vindo, Neves. Era por volta das 14 horas deste domingo quando a caravana da Seleção Nacional de Handebol chegou a Lisboa depois de uma longa viagem desde o Egito e que incluiu uma escala em Munique, Alemanha. Ao surgir no terminal de chegadas do aeroporto Humberto Delgado, a equipa foi surpreendida por um grupo de apoiantes, sobretudo familiares dos jogadores. No junta tudo familiares, não é? No combina para o Manuel da Paz merece uma homenagem. Então por isso nos junta, no faz um pequeno gesto para a grande coisa que se faz. Como se chama? Alice. É parente de quem? Eu sou tia da Admissão Araújo. Sim, veio aqui a receber a seleção. Com certeza. Ficou orgulhosa? Muito orgulhosa. E particularmente do seu sobrinho? E particularmente do meu sobrinho. Por isso que eu trouxe uma faixa a dizer obrigada Tubarão Jesus, obrigada Admissão Araújo. Muito bem. Nós temos muito orgulho em ti. Ok, mais uma... Sim, mãe de Admissão. Está muito orgulhosa. Não, está orgulhoso de minha filho. E põe tudo em equipa. Não está ali para nos dar força, que para o ano seja ainda melhor ainda do que ele. De maneira que você acompanha a cana. Atenção, sub, não desistir. Mãe, sempre crê para ser filho ganha. Mas a hora que eu estou a ser filho, até perde, a atenção está sub, né? Leandro Semedo também tinha a família em peso à sua espera. Falamos com a mãe Nandinha, vive em Cabo Verde, mas por estes dias está de passagem por Lisboa e não perdeu a oportunidade. Não vem passa para nos fazer seleção, aquela grande recepção para nós, eles foi merecedor. Eles lutam, tem unidade. E Nandinha, pude acompanhar que jogo de casa? Acompanha tudo os jogos. E mal que foi prestação nos Tubarão Azul? Foi grande prestação, nunca tinha que falar. Felizes, os jogadores da Seleção Nacional adoraram a surpresa. Falou Paulo Moreno. Fantástico, ninguém esperava. Eles enganaram, sabe? Quando chega ali, que a recepção ali calorosa,
Esta passa que usa para nós, né? Momentos complicados, alguém não está chateado, se leva com nós, alguém não está contente, se leva com nós também. E a melhor forma de ser recebido, acho que é possível. Na espera, rapaz, que Bruno com o Edmilson que vai para Cabo Verde está a ser recebido também de forma brilhante, pois merece também. Depois da recepção calorosa, os organizadores tinham mais uma surpresa para a caravana. Um almoço com coisas de terra, cachupa, feijoada, cuscuz, coisa que merece comer gosto, que esse horário de comer. Pois estava numa cultura diferente, então esta regressa gosta de comer coisa que dissesse. Na Portela, né? Na Portela. Por momentos, o terminal de chegadas do aeroporto de Lisboa virou um enclave de Cabo Verde, todo pintado com as cores da bandeira nacional. Os jogadores da Seleção Nacional de Handebol então foram surpreendidos com essa manifestação de carinho e afeto do aeroporto de Lisboa. Muita emoção, certamente que amanhã também teremos muita emoção à tarde quando o Combinado Nacional de Futebol entrar em campo para defrontar a equipa da Mauritânia, Cabo Verde, que procura nesta partida o passaporte para alcançar quartos de final da competição a nível máximo do continente africano. 3 militares norte-americanos morreram e muitos ficaram feridos num ataque com drones na Jordânia. O presidente norte-americano Joe Biden afirmou que os Estados Unidos vão pedir contas a todos os responsáveis no momento e da forma que escolherem. Foram as primeiras vítimas mortais dos Estados Unidos em meses de ataques contra forças norte-americanas em todo o Oriente Médio por milícias apoiados por Irão no contexto da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. O risco da escalada do conflito aumentou consideravelmente. As autoridades norte-americanas ainda estão a trabalhar para identificar de forma conclusiva o grupo responsável pelo ataque, mas avaliaram que um dos grupos é apoiado pelo Irão. Não houve para já reação por parte da Jordânia, que abriga esta base norte-americana, um reino que faz fronteira com o Iraque, Israel, Palestina, na parte da Cisjordânia e também a Arábia Saudita, por além da Síria. As tropas norte-americanas há muito que utilizam a Jordânia como base. O ataque ocorreu no nordeste do país, perto da fronteira com a Síria. O Comando Central dos Estados Unidos da América informou que 25 militares ficaram feridos no ataque, para além dos 3 mortos. Cerca de 3.000 soldados norte-americanos estão estacionados na Jordânia. Os Estados Unidos vão voltar a estacionar armas nucleares no Reino Unido. 15 anos depois, os Estados Unidos da América vão voltar a ter armas nucleares estacionadas no Reino Unido. Os documentos do Pentágono, vistos pelo Telegraph, dão conta dos planos de Washington para posicionar ogivas nucleares na base militar Ralph, no sudeste da Inglaterra. Operado pela Força Aérea dos Estados Unidos da América, trata-se do mesmo local onde aquele tipo de armamento já tinha estado durante a Guerra Fria e de onde foi retirado em 2008. A recolocação de armas nucleares norte-americanas em solo britânico está inserida na revisão estratégica da situação securitária da NATO, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América levou a cabo na sequência da invasão da Ucrânia pela Federação Russa em fevereiro de 2022 e que denuncia ameaças nucleares de Moscovo tanto para os Estados Unidos como para os seus aliados e parceiros. O Telegraph diz que as armas nucleares que serão colocadas na região inglesa de Suffolk serão 3 vezes mais poderosas do que aquela que os Estados Unidos da América lançaram sobre a cidade japonesa de Hiroshima em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. As bombas termonucleares B-61-12, que serão levadas para a Inglaterra, podem ser transportadas e lançadas pelos caças F-35 que operam a partir daquela base militar. A Ucrânia acusou 5 funcionários suspeitos de desviarem dinheiro destinado à compra de armas, entre as quais uma foi detida quando tentava atravessar a fronteira ucraniana, segundo os serviços de segurança do país, que acrescenta que os acusados incorrem apenas de até 12 anos de prisão. Funcionários de uma empresa de armamento ucraniana conspiraram com elementos do Ministério da Defesa para desviar quase 37 milhões de euros destinados à compra de 100 mil morteiros para a guerra, anunciaram as autoridades da Ucrânia. A investigação surge no momento em que o país tenta reprimir a corrupção numa tentativa de acelerar a sua adesão à União Europeia e também à NATO, uma das condições impostas pelos parceiros europeus. Já temos 19 horas mais 19 minutos e meio. É o fim de linha neste jornal, tão somente para informar o amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que vem de Lisboa e que vai processar espargos a bordo da aeronave da TACV, saiba que o aparelho deverá aterrar no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral quando forem 9 horas mais 6 minutos, ou seja, 21 horas e 6 minutos.
o avião da TACV deverá estar na pista do aeroporto internacional Amílcar Cabral. De resto, vimos há instantes um aparelho da Air Senegal aterrar aqui na praia, o que quer dizer então que o comunicado da CV Airports a dizer que a Air Senegal que iria suspender alguns serviços, tanto a TICV quanto a Air Senegal, ao que parece a Air Senegal, portanto, ou já negociou uma nova modalidade de pagamento, ou então o comunicado simplesmente não surtiu efeito, mas é expectável que tenha sido então objeto de alguma negociação, porque um aparelho da Air Senegal aterrou há instantes aqui na praia. De resto, nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte pela via marítima. Temos neste momento na Ilha do Maio Crioula, que deve regressar daqui a pouco à praia. O Ostreia navega no sul da Ilha do Fogo, vem em direção ao Porto da Praia. O Ostreia que transporta combustíveis. E pelo norte temos a navegar neste momento o Arpadores, que está quase a alcançar parte sul de Santa Luzia, mas vai em direção ao Porto da Palmeira, na Ilha do Sal, e o Arpadores vai ainda percorrer um longo percurso e a navegar a 8.7 nós, deverá atracar no cais da Palmeira quando forem 7 horas desta segunda-feira. Muito obrigado, em nome da equipe que trabalhou para si neste domingo. Obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Um bom resto de domingo, boa noite, bom descanso ou bom trabalho, conforme for o caso. Até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.